Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, mais uma semana se iniciando de férias para os jogadores do Cruzeiro, de muito trabalho para a diretoria, expectativa do torcedor e os reforços. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Primeiro eu quero dar um recado aqui muito importante para todo mundo, para repassar aí para o pessoal. Vocês terão aí um descanso das nossas lives nas próximas 2 semanas. É o seguinte, a gente veio aí, desde que nos transformamos em Samuca TV, com uma cobertura de Cruzeiro com lives diárias, e isso de forma quase que ininterrupta, né? Então, todo mundo trabalhando muito, e aí, obviamente que não somos máquinas, né? E todo mundo precisa aí de passar as festas de fim de ano, um descanso merecido para toda a nossa equipe. Também tem muita coisa que a gente está trabalhando aí nos bastidores, de novidades para Samuca TV no próximo ano, o camarote, o nosso estúdio finalmente vai sair do papel e estamos trabalhando muito para colocar todas as coisas. Eu também vou tirar uns dias aí para descansar, mas vou seguir fazendo o conteúdo aqui normalmente, primeiras do dia, quentes do dia, mas as nossas lives só voltando no dia 5 de janeiro. Então, 2 semanas. Vai passar rápido. Já já Natal, já já Ano Novo, já já a gente está de volta com muita novidade aqui na Samuca TV. Então fica esse comunicado aí para todo mundo espalhar. Vamos seguir falando aí ao longo dos próximos vídeos aqui da Samuca TV, para que todo mundo fique informado. Eu acho que vai ser legal, que vai ter uma saudade aí de toda a nossa equipe e das nossas lives. Voltaremos com lives no dia 5 de janeiro, todo mundo aí com a bateria recarregada. Vamos lá, porque terminou a Copa do Brasil, Corinthians, o campeão, para cima do Vasco, Corinthians chegando à 4ª conquista de Copa do Brasil, Cruzeiro com 6, seguido aí por Grêmio e Flamengo com 5 títulos cada um. O Cruzeiro ainda o detentor do posto de maior campeão da Copa do Brasil. E com esta vaga, o Corinthians entra no pote 2 no sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Lembrando que tem aquela primeira fase ali, que muita gente chama de pré-Libertadores, né? É a fase que antecede com aqueles jogos de mata-mata. Então, aí lá teremos o Botafogo e o Bahia. Depois que definir todo mundo de cada pote, teremos o sorteio no dia 18 de março, lá em Luque, na Grande Assunção. E aí a gente já sabe que o Cruzeiro vai ficar no pote 2, com Corinthians, Lanús da Argentina, Libertad do Paraguai, Estudiantes da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai, Bolívar da Bolívia e o Universitário do Peru. No pote 1, com cabeça de chave, teremos 3 brasileiros e aí não poderão estar, o Cruzeiro não vai poder estar no grupo de nenhum deles. Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Os outros, Boca Juniors da Argentina, Peñarol do Uruguai, Nacional do Uruguai, LDU do Equador e Independente Del Valle do Equador. Destes 5, um será o cabeça de chave do grupo do Cruzeiro. Então, repetindo, o Cruzeiro vai estar ou no grupo do Boca Juniors da Argentina, ou no grupo do Peñarol, ou no grupo do Nacional do Uruguai, ou no grupo da LDU do Equador, ou no grupo do Independente Del Valle. E aí vamos ver, depois pote 3 tem Júnior Barranquilla da Colômbia, Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina, Independente Santa Fé da Colômbia, Always Red da Bolívia, Coquimbo do Chile, Deportivo La Guaira da Venezuela e Cusco do Peru. E aí no pote 4, Universidade Central da Venezuela, Platense da Argentina, Mirassol aqui do Brasil, Independente Rivadavia da Argentina
e os outros 4 que vão sair aí deste mata-mata das primeiras fases da Copa Libertadores. Dia 18 de março, então, é o sorteio, obviamente, estaremos lá para acompanhar tudo. Qual será o grupo do Cruzeiro na Copa Libertadores de 2026? Terminou a Copa do Brasil e com Caio Jorge na artilharia, dividindo o posto com o Ryan do Vasco. Ryan do Vasco não marcou, Caio Jorge marcou 5 gols, artilheiro da Copa do Brasil, dividindo com o Ryan, artilheiro isolado do Brasileirão. Não deixa de ser uma marca importante aí para o Caio Jorge. A semana começando, vamos ver se o Cruzeiro aí intensifica alguma negociação. Diretoria trabalhando muito no mercado para trazer aí reforços a pedido do técnico Tite também. E claro, dentro de tudo aquilo que o Cruzeiro vinha mapeando no mercado para ter um time forte pensando na temporada de 2026. Ontem à noite a gente trouxe Vitão, zagueiro do Internacional. É um zagueiro que realmente interessa. Claro que precisaria ali chegar em um valor mais acessível. O Inter hoje pede 10 milhões de euros para liberar o atleta. Todo pelos lados do Cruzeiro, mercado da bola pró-Cruzeiro. Até porque tá mais movimentado nesse momento, né, HG? Ó, no sábado eu recebi 3 informações. Uma delas o Pedro Novaes adiantou anteriormente, que foi a do Gerson, sobre o Cruzeiro ter interesse na contratação do Gerson. Então vamos lá falar das 3 informações. Primeiro sobre o Gerson. O Cruzeiro tem interesse na contratação do Gerson. O Cruzeiro chegou a procurar o Zenit da Rússia, estava disposto a incluir o Jonathan Jesus na negociação, enviar o Jonathan Jesus para o Zenit, pagar uma compensação financeira para complementação de negócio e buscar o Gerson para ser um dos reforços do Tite para a próxima temporada. O Gerson quer voltar ao Brasil, tá? O Gerson tem desejo de voltar ao Brasil porque ele não está feliz hoje no futebol russo. Então, o ponto ali entre Cruzeiro e Gerson é a pedida do Zenit. O Zenit quer cerca de 40 milhões de euros pela negociação do jogador. Lembrando que o Zenit pagou 25 milhões de euros em julho desse ano para contratar o Gerson do Flamengo. Então, esse primeiro ponto, o Cruzeiro tem interesse na contratação do Gerson. Segundo nome, eu consegui apurar com uma boa fonte do Cruzeiro que existe interesse do Cruzeiro na contratação do Vitão, zagueiro do Internacional. O Cruzeiro quer a contratação do Vitão. Muito bom zagueiro. Fez consulta por ele, já conversou com o staff dele, que é o empresário André Cury, o responsável por pedido do Tite? Gerir a carreira. Foi pedido do Tite e agora o Cruzeiro está avaliando essa possibilidade de avançar com o Inter. O Inter está pedindo alto, mas o Cruzeiro avalia essa possibilidade de avançar com o Internacional pensando na contratação do Vitão. E o terceiro nome que eu recebi é do Bitelo, meio atacante que está no Dinamo de Moscou da Rússia. Gosta do Bitelo? Cara, eu gostei dele quando ele estava aqui no Grêmio. Eu não o acompanhei no futebol russo, mas o Bitelo é bom jogador. É grande, forte o Bitelo, e eu gosto bastante dele. Por isso que tem um apelido de Bitelo. Então, e ele é habilidoso, tá? Ele joga como meia, joga como ponta. Bitelo, pra mim, é um bom jogador. Ô, Thiago, mas essa possível vinda do Vitão estaria atrelada a uma saída do Jonathan? Não, o Cruzeiro quer um zagueiro independentemente da permanência ou não do Jonathan Jesus. E o Jonathan pode ser envolvido nessa possível vinda do Gerson? Sim, né? O Cruzeiro tenta envolvê-lo nessa negociação. Cara, o Gerson... Absurdo, né? O Gerson conserta qualquer meio-campo do Brasil. O Gerson é um absurdo jogador, força física. Eu acho que é reforço para buscar no aeroporto. Eu também acho. Pensando na qualidade dele, pra mim é reforço para buscar no aeroporto. Se o Cruzeiro conseguir... É um absurdo. E, cara, só pra concluir essa do Bitelo, e também foi um pedido do Tite. O Tite gosta do jogador, ele quer a contratação do Bitelo, e agora a diretoria do Cruzeiro tá ali avaliando as possibilidades pra ver como é que vai ser. Como é que vai fazer essa questão de avançar com o Bitelo ou não, enfim. E só 2 informações de renovação. O Cruzeiro espera, nessa semana, assinar o contrato com o Matheus Pereira, definir tudo e assinar o contrato de renovação do jogador até dezembro de 2028. E uma segunda de renovação, o Cruzeiro deve avançar nas próximas horas pela renovação contratual do Fagner, lateral direito. Cara, eu vou ser chato, vou ser xingado no chat, mas não tem problema, né? O ano inteiro não vai ser no último dia de trabalho que eu vou me furtar disso. Até porque a partir de amanhã você descansaria, né? Isso, aí é tempo de curar as feridas e voltar para 2026 e tomar mais flechada como São Sebastião. Cara, o Cruzeiro não tem que ter essa corrida atrás de grandes nomes, tá? Isso não tem que ser necessariamente, pra mim, um pré-requisito pra montagem do time do Tite. Não tem.
casual, eu não tô dizendo que eu não imagine que sejam importantes jogadores de grandes nomes, mas eu tô vendo um movimento assim, o Cruzeiro tem que trazer aí 4, 5 grandes nomes. Depende do custo, a gente tem que analisar, o Gerson é um grande jogador, a gente já viu que o que o Gerson faz no Brasil, ninguém duvida, certo? Mas o Gerson, ele é um cara muito instável, né? Nos times que ele vai. Ele tá no Flamengo, ele tá bem, era o cara do Jorge Jesus, aí de repente vê uma proposta, ele vai, de repente tem uma proposta do Flamengo, ele volta, de repente vê uma proposta de novo no momento que ele tá muito bem, ele vai de novo, e agora ele quer voltar pro Brasil. Gente, isso não quer dizer, o Gerson, ele era titular no Flamengo, então o Gerson é desses caras que a gente pode falar, joga em qualquer time do Brasil, ponto. Mas eu tô falando pela parte institucional. O Cruzeiro não tem a condição, nem de longe, que o Flamengo tem. E eu acho que tudo deve ser pesado numa contratação de um grande atleta, de um atleta mediano, de um atleta jovem com potencial para ser desenvolvido. Veja bem, eu não estou jogando água na fervura de ninguém. Eu só acho que o clube, o torcedor, quer o Gerson amanhã, com a camisa do Cruzeiro. É titular. Ponto. Se ele saiu do Brasil, era titular no Flamengo, acabou. A escala Flamengo é a maior escala da América do Sul. Mas assim, o Cruzeiro, qualquer clube que se interessar, o Cruzeiro de fato tem um interesse, o Thiago trouxe a informação, não se briga com a notícia nunca, como diz o Farid. Cara, essa pra mim é uma questão a ser analisada. Tá? Em 2 grandes momentos dele, HG, no Flamengo, ele estava bem fora também, e agora é desejo do jogador voltar ao Brasil. Eu acho que o Cruzeiro... Esses nomes aí, hein? Aí quando você fala com o torcedor de Gerson, o torcedor escuta sobre o Gerson, aí depois também um Everton Cebolinha, nomes graúdos, Bitelo também, nomes graúdos e Bitelos, com passagens... Jogadores que já tiveram passagens com o Tite em outros clubes ou em seleção, enfim. Real, surreal, irreal. Como é que você vê esses nomes aí? Eu acho real mais difícil, né? O torcedor precisa entender que esse tipo de negociação ela é complexa quando você vai tratar de jogadores desse tamanho, com valores desse tamanho na mesa. São negociações complexas que... não é do dia para a noite que vai se resolver, por mais que você tenha apetite, disposição financeira para fazer esse tipo de contratação, não necessariamente você vai conseguir solucionar essas negociações da noite para o dia, né? Mas são nomes à altura do que o Cruzeiro me parece querer, né? Para o ano que vem. O Pedro me parece muito disposto a colocar o Cruzeiro num patamar de disputa real com Palmeiras e Flamengo. Por mais que seja muito difícil imaginar isso perdurando por anos e anos, né? Você conseguir fazer como o Flamengo, por exemplo, que está ali no topo há anos e que vai continuar, pelo fato do Cruzeiro ter muito menos dinheiro, você não acredito que o dono vai ficar colocando no bolso dele ano sim, ano também, pro resto da vida, mas ele está disposto a competir. O Pedrinho sabe a importância pro Cruzeiro e pro torcedor do Cruzeiro de ganhar um grande título de novo, né? O Cruzeiro não ganha um grande título já há bastante tempo. Então, percebendo isso e com essa disposição, são um reforço à altura do que planeja realmente o Cruzeiro. Explica o acerto rápido com o Tite, né? O porquê o Tite olhou para o projeto do Cruzeiro e decidiu aceitar tão rapidamente. Ele percebeu que há interesse do Cruzeiro em colocar dinheiro na mesa, e me parece que é mesmo essa vontade. O dono falou na sexta-feira, né, em entrevista, que tá trazendo reforço de peso, ou reforço de nome, não lembro exatamente qual foi a expressão que ele utilizou, mas falou em nomes grandes para o Cruzeiro no ano que vem. Enfim, isso aguça aí a curiosidade do torcedor, os nomes começam a surgir, e só é preciso entender isso, que são negócios que podem não acontecer, por conta dos montantes muito grandes. Essas negociações elas são bem complexas e podem acontecer ou não. Não tenho dúvida que elevaria brutalmente o nível do Cruzeiro, né? Principalmente o Gerson. O Gris tocou num assunto importante. Quando você fala em Gerson, hoje difícil ter algum jogador que se equivale ao Gerson, pensando numa possibilidade de Brasil. Jogadores do nível do Gerson é Bruno Guimarães, o cara de Premier League. E aí a expectativa do torcedor, ela vai lá no céu. Vai lá no céu.
O Gerson é titular. De todos os jogadores que a gente começa a falar, a gente fala assim, talvez esse cara só não seria titular no Flamengo, só não seria titular no Palmeiras. O Gerson é titular em todos os clubes do Brasil, inclusive no Flamengo e no Palmeiras. Então a expectativa que se cria quando especula-se um jogador desse é muito grande, Sérgio. Não tem jogo, se não traz, não consegue trazer mais ninguém, assim, comparado com o Gerson. O Gerson, assim, eu sou muito fã do Gerson. Eu sei que você é. Sou muito fã do Gerson. É um cara que pode jogar como um segundo volante, mas se o Gerson vem, o amigo do Ralf vai sentar, não tem jeito. Amigo do Ralf? É, o Christian. Amigo do Ralf? É, o Christian e Ralf, filho, a dupla sertaneja. Não, mas eu tava... Não tava pensando. Você pensou no Ralf do Corinthians? Não, também não. Eu tava pensando em outra posição. Eu achava que você ia falar que era o Lucas Silva. Não tava assim. Eu vai jogar ainda no mais com o Christian. Tite, né? É mesmo? É, eu acho que quem senta é o Christian. Que a minha próxima pergunta até seria essa. Ela falava assim, quem sai? E aí eu imaginava que vocês falariam, não, ali vai jogar Lucas Romero e Gerson e tal. Não imaginava o Christian. Não, acho que nos volantes ali, você tem os dois Lucas, você tem o Matheus Henrique, que esse ano ele entra na briga total. E tem o Wallace, que pelo estilo do Tite, a gente acredita na recuperação dele, na possibilidade de uma recuperação do Wallace. Aí aparece um Gerson como esse meia pela direita, que ele fez no Flamengo há muito tempo, e o estilo do Tite, que não é um time super ofensivo, para ter Caio Jorge, um ponta atacante pela esquerda, um ponta atacante pela direita e mais Matheus Pereira. Em alguns momentos sim, mas não é muito, acho, o estilo do Tite. O Gerson era perfeito ali do lado direito, por mais que o Christian tenha feito um 25 muito bom. Quero contar agora que o Cruzeiro recusou proposta por Caio Jorge. O West Ham da Inglaterra ofereceu 4 milhões de libras ou 30 milhões de reais pelo empréstimo do KJ até a metade do ano. Esse empréstimo seria seguido de obrigação de compra por mais 21 milhões de libras ou 156 milhões de reais em julho. Ou seja, entre janeiro e julho, o Cruzeiro ficaria com 186 milhões de reais pelo Caio Jorge, com a lembrança de que o KJ foi comprado da Juventus por apenas 45 milhões de reais. Apesar do enorme lucro na operação, nem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, nem o Caio Jorge demonstraram intenção de fazer o negócio. A proposta, inclusive, já foi recusada. O Caio Jorge vai esperar por propostas de clubes maiores. Já o Cruzeiro sonha com pelo menos 230 milhões de reais. Esse foi um dos grandes acertos de Alexandre Matos em sua passagem pelo Cruzeiro. Caio Jorge, que terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que nos últimos dias o Cruzeiro recusou outra proposta, dessa vez por Tevez, atacante revelado na base. O interessado era o Yokohama Marinos, que queria um empréstimo de 1 ano e meio gratuito, com opção de compra de 70% por apenas 2 milhões e meio de dólares. O Cruzeiro agradeceu o interesse, mas recusou a oferta. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!